Eu sou crente em Cristo Jesus da década de 90. Eu conheci Jesus bem jovenzinho, no ano de 90. O Senhor, Ele me resgatou. E, de fato, toda a minha intensidade que eu tinha nas coisas erradas, que eu não gosto de dar ênfase, eu só falo meu testemunho se Deus mandar, aí eu vou falar meu testemunho. Fora isso eu nunca parei assim, eu vou falar meu testemunho, só quando Deus manda. Uma vez Deus mandou, eu contei todo o meu testemunho das coisas erradas, que eu traficava, que eu fazia um monte de coisa errada. Quando eu fui me dar conta, eu estava dentro de um retiro, dentro do batalhão da Polícia Militar da cidade de Joinville, e eu estou falando que eu era traficante. Eu falei, meu Deus, tanto lugar para contar o testemunho, dentro do batalhão da polícia. Eu falei, agora já comecei, os PM que tinha lá, estava tudo dando glória a Deus. Eu falei, amém, são tudo crentes. Ninguém vai me prender hoje aqui não, acho que até prescreveu. Já tem 36 anos, prescreveu, né, essas coisas erradas. Né? Mas eu me recordo, e aqueles os mais antigos vão lembrar, uma coisa que eu me recordo, eu ouvi muitos avivalistas, muitos pastores que vieram a São Paulo. Eu sou da capital, então eu recebi ali muitos pastores e eles falavam assim, que quanto mais nós pregássemos, mais pessoas aceitassem a Jesus. Que aquele negócio das drogas, da prostituição, eu conheço bairros em São Paulo, ruas inteiras, avenidas, são décadas e décadas, 24 horas prostituição. Você chega lá qualquer hora do dia, qualquer dia do ano, tem as mulheres de um lado e os homossexuais, não sei, hoje em dia não sei mais se é homossexual, como é que fala, mas é os homens que se acham mulher, do outro lado, se vendendo ali. Às vezes, quando vai cair na noite, já começa a tirar as roupas, fica com as coisas tudo de fora. Décadas e décadas aquilo ali. E os pastores falavam, isso vai acabar. E eu creio sim, que se o avivamento vier, eu vou ver a homossexual se prostrando, querendo Jesus, pessoas querendo sair das drogas. Eu creio, eu sou um desses. Saí de lá. São 36 anos sem mexer com nada disso, graças a Deus. Porém, eu vivo o que vivo porque me debrucei sobre aprender, sobre crescer, sobre ter intimidade, sobre amadurecer o evangelho que me apresentaram. Nós achamos lindo quando nós estamos num culto. Já fui em ações evangelísticas, preguei, quando eu fiz o apelo, 70, 80 pessoas vêm à frente. Algumas vezes você fica até sem saber com tanto. O que eu faço com tanta gente? Quem vai cuidar desses bebês aqui? É bom, mas é uma responsabilidade, meu irmão. É ou não é? Porque a Bíblia diz que Ele deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para a igreja. É ou não é? Para quê? Para capacitar os santos e para que eles cheguem à estatura de varão perfeito, que ele alcance maturidade. Então nós não fomos chamados só para ganhar. Nós fomos chamados também para gerar nas ovelhas, nas pessoas, maturidade. Você imagina chegar na estatura de varão perfeito, é um negócio absurdo. É ou não é? Para que não sejam levados mais por qualquer vento de doutrina. O que mais tem aí é gente acreditando em papagaio de pirata da internet. Tem gente que vê uma pregação na internet, aquela ali é verdade da vida dela, até ela ouvir a próxima pregação. Aí ela, não é tudo aquilo, mudou. Sabe por que as pessoas são levadas por qualquer vento de doutrina? Sabe por que as pessoas ainda são imaturas, são crianças, ficam correndo atrás? Sabe o que é mais fácil, gente? Eu tenho conhecimento, eu tenho muito relacionamento, então para mim, pegar um espaço grande aí, trazer os famosos, encher de gente, é fácil, mas eu estaria nutrindo essa cultura idólatra, que a gente não idolatra mais imagem, mas idolatra pessoas. E a gente não foi chamado para nutrir essa cultura, a gente foi chamado para derrubar ela. Eu não tenho nada contra os famosos, se Deus te der fama, use bem. Mas não queira ser adorado, quem tem que ser adorado é o Senhor, é Jesus, é Deus, amém? Mas tem pessoa que se chegar no lugar e não tiver toda aquela pompa, aquele tratamento VIP, a pessoa se sente ofendido.
Coisa que eu mais amo é chegar nos lugares, irmão. Sentar na mesa, ser gente. A gente vai essa semana lá para Baitetuba com o pastor Bruno, com a minha pastorinha. Da última vez nós fomos lá, nós dormimos na varanda, na rede, que ventinho gostoso. Mas o apóstolo vai dormir ali? Meu Deus, que delícia! Os caras planando desse tamanho. Mas eu levei minha rede, tu lembra? Minha redinha, meu mosquiteiro. Sou bobo? Sou missionário, irmão. Vou equipado. Deitei lá e vai deitar, eu pus minha redinha, meu mosquiteiro. Pastor, os bichinhos do lado de fora, uma guerra para entrar, eu na intercessão do lado de dentro. Vai ficar aí, tá que vocês não entram, demônio. Não, mas o apóstolo, não, irmão, é delicioso. A gente cortou daqui para Tocantins, chegou na casa do pastor Hélio, meio sem avisar. E ele, agora o que eu faço? Onde eu ponho, não sei o quê. Tem gente que quer sair da cama para pôr a gente para dormir. Eu falei, fica na tua cama, irmão. Olhei para a garagem assim, coberta. Falei, ali que eu vou dormir. Já estiquei minha rede. Estiquei a rede da esposa, né, amor? Já arrumei o mosquiteirinho dela. Falei, dorme aí, benzinho. Deitei na minha ali. O pessoal passava na rua, achava que tinha um cão brabo na garagem. E eu, levantei no outro dia descansado e tome estrada para o Tocantins. O pessoal passa, de uma moça passou, nossa, que é isso? Eu acordei lá olhando para dentro da garagem, falei, sou eu. Vai lá, Deus te abençoe, minha filha. A gente quer viver simples, a gente crê que o poder está na humildade, está na humanidade. Quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, escute bem isso, ele não profetizava, ele não tinha revelação, ele não tinha sonho, visão, ele não precisava impor a mão em ninguém para ser curado. Precisava? O homem era a imagem e semelhança de Deus, mas não tinha nada disso. Agora a gente acha que para ser espiritual tem que catar, abaixuda. Irmão, estou dizendo que não é espiritual, mas a tua simplicidade, a tua humanidade, quanto mais pura, mais simples, quanto melhor for o teu caráter, mais a semelhança de Deus você é. E é isso que nós temos que trabalhar na igreja, é isso que aqueles pastores da década de 90 não entenderam. Eles fizeram mobilizações evangelísticas e tem que ser feito, mas esqueceram de trabalhar a figura do pastor para cuidar bem dessas ovelhas. Foi investido em evangelismo, mas os pastores não sabem como lidar com as demandas do dia a dia. Um problema conjugal, uma traição, um jovem enfiado nas drogas, ninguém sabe. Os pastores só sabem expulsar demônio. Chega lá um casal, está em pé de adultério, vamos expulsar o demônio do adultério. Você não sabe olhar e falar, não, irmã, você tem que ajudar ele está com sede de mulher, você é a mulher dele, ajuda ele. Ô marido, você tem que pagar as contas também, você tem que trabalhar e gastar dinheiro com a tua família, né? No boteco. Você não sabe aconselhar, não ajudar os pastores a olhar e saber remir uma história, remir um legado, não ensinaram. Não ensinaram um pastor a olhar uma família que está debaixo de uma maldição. Não, mas eles aceitaram Jesus e Jesus levou toda a maldição. Amém? Você crê que Jesus levou? Eu creio. Mas Jesus levou toda a enfermidade, não levou? A gente tem enfermidade de vez em quando? Jesus levou todas as dores. Você tem dor de vez em quando? E por que maldição a gente acredita que não tem? Porque a gente não vê. Mas irmãos, assim como Jesus deixou ferramenta para a gente orar pelos enfermos eles serem curados, assim como Jesus nos deu autoridade para tratar as dores, não só do físico, mas da alma, assim também Jesus nos deixou ferramenta para trabalhar, para toda maldição ser arrancada, toda legalidade, toda cédula ser rasgada. Vira e mexe, eu recebo casais, recentemente mais um. Ah não, saí de casa, não sei o quê, porque ela é isso, porque ela é aquilo, porque ela é não sei o quê. Me conta um pouco da tua história. Como assim? Como é que foi tua vida? Como é que é a vida do teu pai? Ah, meu pai é separado da minha mãe. Como assim? Ah, ele saiu de casa porque disse que minha mãe não era legal. E como é que é a história do teu avô? Ah, meu avô tinha um monte de mulher, ele saiu de casa também.
Será que alguém vai ter entendimento para chegar e falar, Deus, isso não vai até a 4ª geração, morreu aqui. Será que a igreja vai entender que nós temos que ganhar, nós temos que cuidar bem? A gente acha que uma apostila ajuda, irmão, mas a apostila é o miojo. É aquela comida requentada que você põe lá na correria. Discipulado é vida na vida, estar com a pessoa, é sentar. Jesus olhava para o enfermo e falava, a Bíblia diz que ele se movia de íntima compaixão. Sabe o que é? Você sentir a dor da pessoa, você se colocar no lugar da pessoa, você chegar, não, vem cá, sai daí, em nome de Jesus, sai daqui, sai dessa enfermidade. Discipulado. Ah não, mas eu fui ferido no discipulado. Me traíram no discipulado, me manipularam no discipulado. Irmão, não fizeram com você um discipulado. Fizeram outra coisa com você. Aí, não, vamos inventar outro nome. Mentoria. Para te manipular de novo. Vou mudar o nome para te dar um outro golpe. Não, irmão, discipulado é bíblico. A única coisa que alguém usou o princípio correto da forma errada. Amém? Simplesmente, eu não vou inventar outro nome, o nome é bíblico, é isso aí, só que alguém fez errado. E eu acreditei naqueles pastores, eu falo para vocês, eu acreditei piamente. Então nós trabalhamos, nos profissionalizamos a falar, a pregar acerca da salvação, da graça. Naquela época, nasceu um monte de congregação e no nome tinha graça, graça divina, salvação e graça eterna, graça de Deus, a graça mundial. Você viu o nome daquela década, era tudo graça, o nome das igrejas era graça, uma gracinha. Beleza. Aquela geração se profissionalizou em pregar, e a pregação é essa: aceita Jesus que ele cura, liberta e te leva para o céu. Quando isso não resolvia, os crentes falavam assim, vamos lá para a minha igreja que lá tem pizza, tem uma quadra de futebol, tinha que ter algo mais para o cara vir, não bastava Jesus. É ou não é? Estou errado, crente? Deixa eu te falar uma coisa, não importa o que você vai pôr na beira do anzol, se é minhoca, se é milho, se é farinha de trigo, mas em algum momento essa pessoa tem que entender que aquilo ali só era isca, que o que você precisava não era de pizza, não era de quadra de futebol, não era de festinha, o que de fato você precisava era de Jesus, e é isso que te manteve até aqui, querido. A gente tem que parar de ficar nutrindo o povo com distração. Paulo chega e fala assim, não vou poder dar alimento forte aqui não. Pelo tempo decorrido, já era para ser mestre, mas vocês criaram comichão nos ouvidos, vocês não conseguem ouvir a sã doutrina, vou ter que dar leitinho para vocês. Ou seja, pelo tempo decorrido, a igreja de Belém, que se diz centenária, era para estar com uma idade, uma maturidade top. É ou não é? Já era para ter aprendido com os erros, com os acertos, já era para ter aprendido com as guerras que viveu. É ou não é? Não era para estar fazendo barganha com tanta coisa que acontece aí, política, isso e aquilo. A igreja era para ter mais maturidade. Você quer ver uma coisa hoje? Irmãos, eu acompanho política. Não vou pregar sobre isso. Eu acompanho as decisões na política, no Senado, lá dos deputados, do presidente, dos tribunais. Eu acompanho, eu me interesso para intercessão. Para a intercessão, mas entenda, o Brasil não vai melhorar ou piorar dependendo do julgamento do Bolsonaro. O Brasil melhora ou piora decorrente da minha decisão como ministro em fazer o correto na igreja, para que a igreja seja a resposta de Deus para essa geração. A resposta não vai vir do STF, não vai vir do presidente, do Senado, da Câmara. A resposta vem do céu, através da igreja do Cordeiro. Não tem problema você ser informado, intercessor, sei lá o quê. Só não deposite as suas esperanças no lugar errado. A igreja continua sendo a resposta de Deus.
Não é um prefeito, um senador, um governador que destrói uma cidade. Deus tem o coração da autoridade na mão dele, amém? Ele inclina para o lado que ele quiser. Então, na mão de quem que está? Na mão de Deus. Deus, ele chega para Abraão. Abraão. Não sei se eu estou com 3 personagens na minha cabeça. Eu sei que ele chega para o filho dele e fala assim: olha, eu vou destruir aquela cidade lá. E aí? Qual que é a resposta que a gente vai dar? Olha, eu vou destruir o Brasil. Deus. Mas não tem uns 50 justos lá, não? Não tem? Não tem uns crentes fervorosos lá, que ora, que pratica a justiça? Deus diz: tem não. Mas então tem uns 30? Não tem não. Não tem uns 10? Não tem não. Quando ele olhou para a terra, ele falou assim: ó, não tem jeito. Não há um justo. Você imagina para ele olhar para o globo terrestre e falar assim: ó, não tem um único justo. Nós precisamos estudar mais sobre justo e justiça. Faz toda a diferença, até nas decisões que Deus toma. Eu estou escrevendo sobre isso desde 2000 e quando? Que a gente fazia os devocional lá na praia? 15, 16. Estou escrevendo sobre isso, estudando. Porque o Senhor, a gente fala assim: Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa do quê? Prostituição. Era ou não era? Homem deitando com homem, mulher com mulher, aquela bagunça toda. Eles queriam até deitar com os anjos. É ou não é? Só que daí o que o Senhor disse? Ó Sodoma, ó Gomorra, na vossa riqueza, abundância, não vos compadeceis do órfão, da viúva e nem das cidadelas. Portanto, virá sobre vós repentina destruição. Sabe o que está dizendo? Vocês não praticaram justiça. Não tem justo mais. Mas cadê Ló? O justo, que a Bíblia fala que Deus chama ele de justo. O justo estava ocupado em orar por si e pela sua família. Se o Senhor for destruir isso aqui, livra a minha casa. Será que Deus pode encontrar no nosso meio homens e mulheres que no eminente problema vão orar, vão interceder pela cidade? Não vão pensar só no seu umbigo, só na sua congregação. Vão pensar na igreja, vão se posicionar como verdadeiros ministros do Evangelho de Jesus Cristo. Será que um dia nós vamos poder de novo ter um concílio, onde a gente reúna ministros de diversas regiões, porque eles entendem que são pastores de uma só igreja, a igreja de Jesus? Ou será que isso é impossível? Porque cada um está defendendo o seu quadrado. O crente ali, quando Deus informa, ele fala assim: se tivesse justos ali, pessoal, eu não destruiria. Só que eles não se compadecem de ninguém. Eles têm, mas eles não ajudam ninguém. E isso, igreja, faz toda a diferença. Nós temos visto, e eu não tenho problema com isso, nós temos visto suntuosos mega lugares para reuniões. Eu não tenho problema com espaço. Pastores com salários assim maior do que o presidente da República. Mas você vê na porta ali, ó, alguém pedindo algo para comer e as pessoas ignorando a pessoa. Esse foi o motivo. Não havia justo. Eles não se compadeciam do órfão e da viúva. O órfão, verdadeiramente órfão, ele é responsabilidade da igreja de Jesus. A viúva, verdadeiramente viúva, ela é responsabilidade da igreja de Jesus. Se é uma mulher
com mais de 65 anos, sem nenhum arrimo de primeiro e segundo grau, ela é responsabilidade da igreja. Você sabia disso, igreja? A gente prega tantos princípios, você sabia? Se tiver uma viúva lá no meio, que não tem filho, não tem parente até segundo grau, não tem renda, ela é responsabilidade da igreja. E eles não se compadeciam. Deus fala assim, que aquele que abençoa o órfão, Deus o pagará. Você imagina você ter Deus como teu devedor? Você acha que ele vai ficar devendo para você? Nunca. Você quer ver ministério para viver sobrenatural? É ministério que cuida de criança. O tempo inteiro é provisão de Deus, meu irmão. A igreja de 90 acreditava que era ganhar e achava que era status, muita cadeira, muita gente. Assim como hoje é status seguidor na internet. Quantos mil seguidores você tem? Se tiver menos de 10 mil, você nem considerado é. Antigamente era assim, chegava na igreja dos outros e ficava contando as cadeiras. 10 vezes tanto, dá tanto. Essa igreja... Você ia numa reunião, o pastor chegava, ele cuidava de um grupo de pessoas, um grupo pequeno, ele chegava assim, não, nem a igreja, pequenininho lá. Chegava constrangido. A igreja de Jesus tinha 12 homens, gente. Se você cuida bem da tua esposa, pastor, dos teus filhos, você já tem uma grande responsabilidade. Só que a igreja, então, ela fundamentou-se, para mim, em Hebreus 6. Hebreus 6 diz assim, para mim, o autor é Paulo, no céu eu vou descobrir, mas ele diz assim, por isso deixamos os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina do batismo e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isto faremos, se Deus o permitir. Ele está chamando, ele fala que por isso não lancemos os rudimentos elementares da doutrina de Cristo. Ele não está chamando Cristo de elementar, ele está falando de elementar no sentido de que, eu preguei para o Gabriel aceitou Jesus aqui, vamos usar esse termo, amém? Rudimento, fundamento, eu tenho que ensinar para ele. Arrependimento, juízo, imposição de mãos, batismo. Só que ele batizou, aprendeu tudo isso. Agora, ele vai desenvolver os atos de justiça. Ele tem que dar uma resposta sobre a salvação que ele recebeu. Porque ele recebeu a justificação, que é a justiça de Deus sobre ele. A Bíblia diz que Deus falou assim acerca do Gabriel agora: eu vos declaro justo. Sabe o que é isso? Deus não mudou a essência aqui dele. Do dia para a noite ele era mau, ele ficou bonzinho. Deus está falando, ainda mais, por mais que você seja culpado, eu estou declarando que você é justo. Por isso que ele fala, se o meu justo recuar, minha alma não tem prazer nele. O justo viverá da fé. Mas ele fala, o meu justo. Meu irmão, meu computador, meu celular, seu celular. Se ele está falando meu justo, é porque tem alguém aí tentando fazer justiça, mas não é de Deus. Eu conheço um monte de gente que faz justiça, atos, obra social, no intuito de ser o quê? Ser salvo. Chegar diante de Deus e falar, eu era bonzinho, eu ajudava todo mundo. É ou não é? Só que a Bíblia diz que nós não vamos ser salvos pelas obras. Ninguém pode chegar diante de Deus e falar, eu fazia isso, então agora eu tenho direito de entrar no céu. Não existe isso, mas nós fomos salvos sim, para as obras. Então os atos, a obra, tem a ver com alguém que já é salvo, não que alguém que está fazendo para ser salvo. E isso nós temos que ensinar para a igreja. Nós temos um monte de cristão que acostumou, ele só mudou de religião. Ele era católico, alguma outra coisa, e agora ele vai era missa, agora ele tem uma igreja que ele vai no culto de domingo.
E acabou, ele bate o cartão lá. Alguns deixaram de ser avarentos, dão dízimo. Tem gente que dá desculpa em tudo. Outro dia alguém chegou para mim e passou, não é que eu tive um pastor lá que me lesou. Eu falei, mas eu já te lesei? Então deixa de dar o dízimo lá, agora você está congregando aqui, me ajuda aí a pagar as contas, né? Não tem nada a ver com esses problemas aí, não. A gente tem que ensinar as pessoas que, amigo, a graça é um lugar, não, uma porta de entrada. Graça, salvação, justificação, tem a ver com o quê? Paraíso, favor imerecido. É o lugar onde Jesus me pega e me transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Amém? Deu para entender? É a porta de entrada. Chegou, lança os fundamentos da fé. Aí por isso então ele está dizendo que são os ensinos elementares, porque elementar é o começo, é a papinha, é o começo. Você está chegando agora, vou batizar você. Vou te ensinar sobre arrependimento, porque eu vou começar a pregar a Bíblia, você vai ver que você faz muita coisa errada, você vai ter que saber se arrepender. Tem gente que você fala para ela, ai pastor, me arrependi tanto, eu chorei tanto, meu Deus, eu chorei. Mas por que eu voltei, pastor? Fiz de novo. Por que você não se arrependeu? Pastor, mas eu chorei tanto. Irmão, quem diz que chorar é arrependimento, pode ser até remorso. Arrependimento é mudança de atitude. Eu pecava, agora eu não peco mais. Eu matava, não mato mais. Eu mentia, não minto mais. Arrependimento. Tem gente que já começa a levantar as paredes sem pôr o fundamento. Não faça isso com o novo convertido. Não põe ele para trabalhar. Não põe ele para fazer evangelismo. Dá a papinha, nutre ele. Estou cansado de ver gente que pega os novos convertidos, vai evangelizar lá nas drogas lá, ganha 2 para Jesus e deixa 1. Não gerou músculo, não deu comida para a pessoa poder depois ir lá fazer a obra. Mas ele está dizendo aqui, é necessário, são os ensinos elementares. Vai para Romanos 1:8. Romanos 1:1 diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo. Aqui eu peço que você me escute com atenção, sem distração, porque senão vai achar que eu estou falando heresia, tá? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Amém? Vai para o 8, 1:8. (9) 1:9. Porque o Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu... Epa! E aí, pastor? Evangelho de Deus e evangelho do Filho. Gálatas fala, se alguém chegar pregando outro evangelho que não seja esse, seja anátema. Amém? Então nós não estamos falando de duas coisas, estamos falando de uma coisa só. Eu costumo exemplificar da seguinte forma. Deixa eu ver um casal aqui que está rápido perto um do outro aqui. Levanta aí, Heitor, com a esposa. A Bíblia diz que vocês casaram e vocês se tornaram só uma carne. É ou não é? Mas eu estou vendo nitidamente duas carnes. A Bíblia mentiu? Você acredita nisso? Mas você está vendo duas, não está? Mas a Bíblia diz que se tornou uma só carne. E o que Deus uniu, o homem não separa. Amém? Senta. A Bíblia fala do Pai, do Filho e do Espírito. Jesus fala, eu e o Pai somos um. O Filho só faz o que vê o Pai fazer. Eu estou trabalhando até essa hora porque o meu Pai também trabalha. No início eu estava com o Pai. O Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Mas ele se manifestou primeiro, o Pai.
Depois o pai vai. Vem o filho. E quando o filho vai, ele fala: eu vou mandar o Consolador, o Santo Espírito de Deus. Nós chamamos isso, alguns não acreditam, mas é um nome que se dá. Nós chamamos da doutrina da Trindade, para exemplificar os três em um sendo três. A Bíblia também fala que nós somos feitos de espírito, alma e corpo. Mas quando eu olho para você, eu só estou vendo o corpo. Eu não consigo, a não ser pelo discernimento de espírito, enxergar a tua alma, o teu espírito. Mas a Bíblia fala que nós devemos levar a Deus como culto racional, amém? Nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Então nós somos um ser tripartido também como nosso Pai. Da mesma forma, o Evangelho de Deus e o Evangelho de Cristo são um, não são dois. O Evangelho de Jesus é resgate, é justificação, é salvação, é graça. E nisso nós, pastores, nos profissionalizamos. Nós pregamos salvação, nós ajudamos a pessoa a chegar a Jesus, nós ajudamos ela a reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, nós ministramos a ela a água do batismo, nós batizamos as pessoas, amém? Só que tem o evangelho que Jesus mais pregou, porque você vai ver o evangelho da salvação na vida de Jesus. Você não vai ver Jesus o tempo todo falando: eu sou o Cordeiro de Deus, eu sou Jesus, eu vou salvar vocês. Ele pergunta assim: o que vocês pensam de mim? É ou não é? E como é que eles entenderam quem era Jesus? Pela vida de Jesus. Porque a pregação de Jesus era o reino de Deus. Arrependei-vos, pois, o reino de Deus. O reino de Deus é semelhante ao homem que saiu semear. O reino de Deus, a pregação de Jesus era o reino. E quando o homem estava preocupado, e foi uma das canções aqui hoje, ele aponta para as aves e fala: está vendo elas? Observa, olha, elas não plantam, elas não regam, mas Deus dá a ela o que comer. Olha as flores, olha que lindas elas estão. Nem Salomão se vestiu assim. Quanto mais vós. Viu, irmão? Mandou só observar, não é para imitar não, nós temos que trabalhar, tá? Mas ele diz assim: escuta só, vosso Pai vai cuidar de você. Os gentios buscam primeiro essas coisas. Vós buscareis primeiro o reino e a justiça. Opa! Primeiro, professor, singular. Não é, professor? Reino, primeiro. Mas ele fala: primeiro, reino e justiça. São uma só coisa. Pegou isso, por favor? Não tem reino sem justiça, não tem justiça que não venha do reino. A diferença é que aquele que é salvo, a Bíblia diz em Apocalipse: o meu justo pratique justiça. Ele não pergunta se você quer, ele fala: pratique, viva, faça justiça. E ele fala que nós não devemos recuar, que quando ele vier nós temos que ser achados na prática da justiça. Eu fiz uma pergunta aqui do que Deus olha para o mundo. Ele fala: não há um justo sequer. Você imagina, pastor, se olhar o globo terrestre, Deus fala assim: se tivesse um aqui, umzinho, tinha jeito. Você imagina o quanto é importante quando um de nós entende o que é uma pessoa desenvolver os atos de justiça. Os atos de justiça no Antigo Testamento, as pessoas faziam para aparecer para os outros, ou no sentido de ser justificado. Os atos de justiça não podiam justificar ninguém. A Bíblia diz que era como trapo de imundícia. Era o pedaço de pano que envolvia ou a lepra ou a mulher quando ela estava nos dias de mulher, de menstruação. Era um pano que tinha que descartar. Essa era a justiça de quem queria ser justificado pelas obras.
Nós não queremos ser justificados pelas obras, mas nós queremos andar sobre as obras que de antemão Ele preparou para que andássemos nelas. Deu para entender? Então a justiça tem a ver o quê? Justificação é a obra que Jesus fez para Deus, para nos salvar. Então quando você olha para a obra de Jesus, da justificação, da remissão, você fala, essa é a obra de Jesus, que agradou a Deus, que foi plena, que foi aprovada por Deus. Agora eu te pergunto, a nossa obra vai ser aprovada por Deus? A nossa obra, ela vai ser aprovada pelo Senhor? Pastor, mas existe isso? Sim. A Bíblia diz que Ele virá e Ele vai julgar no meio da igreja boas e más obras. Você não vai ser julgado mais se vai para o céu ou não. Você é justificado. Você já é salvo. Agora a questão é, as suas obras são boas ou são más? Ou não tem obra nenhuma? Porque tem muito cristão que não quer fazer nada. Vocês estão entendendo que se a gente ensinasse, a pessoa entrou, fundamento, pastor, eu estou falando de algo que foi estabelecido por Deus, não é invenção minha, não é um modelo de igreja, amém? Estou falando de algo do céu. A pessoa chega, ela é resgatada pelo Evangelho de Jesus, resgate, salvação, justificação. Pronto, ela está dentro. É o bandido da cruz. Amém? Só ali ele reconhece que está errado, que merecia estar ali, mas Jesus não, porque Jesus é o Senhor. E Jesus fala, hoje mesmo estará comigo no... Aonde? Paraíso. Salvação, justificação, paraíso. Só que o reino, governo, tem a ver com os atos de justiça. Larissa, se as vossas obras não excederem em muito a dos escribas, fariseu, macumbeiro, feiticeiro, satanista, tudo isso, de forma alguma entrareis no reino. Eu estou falando de paraíso. A gente pensa que é a mesma coisa, né? Não é, não. Governo tem a ver com reino. Tem a ver com o que Romanos está dizendo. O homem Adão recebe de Deus governo. Deus fala, governai, dominai sobre coisas, animais, plantas, os peixes, as aves. Você tem domínio, governo sobre isso. A gente não governa sobre pessoas. Você não domina sobre pessoas. Pessoa a gente serve, amém? Serve. Só que ele perde o governo, que estava em Deus, já queria, estava com Deus, não conseguiu, foi jogado de lá. Aí Deus coloca desse governo sobre um homem. Ele fala, o homem eu consigo persuadir o homem, e aí ele consegue tomar. O que ele não tomou de Deus, ele consegue extrair do homem. Só que daí veio um, profetizado por Deus, nascido do ventre de uma mulher virgem, que calcaria o pé na cabeça da serpente. É confuso, amém? Imagina você começar a pensar, um cara vai nascer de uma mulher virgem, como assim? Mulher tem que ser, tem que ter um relacionamento, senão não tem filho. Pois nasce Jesus, foi colocado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, nasceu sem pecado viveu. Ele não podia sofrer a morte de cruz, porque a Bíblia diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele não era digno daquela morte, amém? Então o que o inimigo comete? Isso aqui para a cabeça de pastor dá uma doideira terrível. O que o diabo comete, pastor? Injustiça. Você sabia que nem o inimigo, irmã,
Meu inimigo pode praticar injustiça. Ele é legalista. Ele age na legalidade, debaixo de autorização de Deus. Quando ele coloca Jesus, ele faz a trama e coloca Jesus na cruz. Por isso que depois ele tenta fazer com que tira Jesus de lá. Mas não tem mais o que fazer. Ele comete uma injustiça. A justiça reverte. Por isso, quando alguém for injusto com você, se cale. Por isso que Jesus se calou. Ovelha muda. Estou diante de uma injustiça. Se cale. Deixe o juiz julgar essa causa. Quando ele comete a injustiça, a morte não tem domínio sobre ele. Ele ressuscitou, mas primeiro ele foi às profundezas, levou consigo o cativeiro. Ele pregou para quem estava nas trevas. Há quem diga que até Judas já estava lá e ouviu a pregação e se converteu. Ele sobe e fala assim: ei, vem cá, discípulos, foi-me dado toda a autoridade. Para Adão, Deus falou assim: ó, você vai dominar, governar sobre as aves, sobre os animais da terra, e sobre os debaixo da terra, os peixes. E Jesus já chega e fala assim: foi-me dada toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Portanto, agora, ide, fazei discípulos de todas as nações. Vocês estão entendendo que nós estamos agora de novo com toda a autoridade, governo, reino de Deus que estava sobre Adão. O evangelho de Deus tem a ver com a autoridade de Deus, foi transferida ao Filho, à humanidade que estava em Adão. Jesus veio resgatar isso e devolver, mas agora devolveu para a igreja. Igreja, eu estou te dando a minha autoridade, a autoridade que desde o começo vos pertencia. Ele só disse uma coisa: vocês precisam dessa autoridade e do poder. Portanto, ficai na cidade, espera a festa das primícias, espera aí 40 dias, mais ou menos. Vocês serão cheios de poder. O Espírito vai encher vocês. Por isso, quando ele fala vai encher alguém, vai separar alguém, vai ungir alguém, tem que ser cheio do Espírito de Deus. Às vezes tem uns pastores que foi ungido com ódio de freio. Ah, eu não sei se dá, se vai conseguir, eu não sei se chega a tempo, que ungir com ódio de peroba, pastor cara de pau, que prega, que fala, que grita, que é chato de vez em quando, porque não consegue segurar o que está dentro. Aí a Bíblia diz que eles iam pregando. Ei, Espírito, autoridade e poder. Está entendendo? Eles estavam cheios do que Jesus transferiu para eles e o que eles receberam do alto. Cara, não tem o que segura essa igreja. E é isso que a gente precisa ensinar para as pessoas. Irmão, você arrependeu, confessou os pecados, largou as coisas erradas, batiza aqui, meu filho. Está entendendo? Imposição de mão, arrependimento, julgamento eterno, ensinei tudo. Agora você vai produzir frutos dignos de arrependimento, meu filho. Você vai desenvolver os atos de justiça. E são os atos de justiça que levam a igreja a afetar o que está lá fora. A igreja sai daqui querendo afetar o que está lá fora. Não é aquele crente que se prepara, jejua para o culto. Somente, tem que fazer, mas não, eu jejuo porque eu saio na rua. Eu me preparo porque eu vou pregar na sala da minha casa, na faculdade. Queridos, eu acredito que se nós entendermos o que de fato é eclésia, chamados para fora, meu Deus, eu falo, e não é uma frase de efeito,
Esse lugar, esse ambiente aqui, congregação, é só para a gente vir aqui ser confrontado. Afiar as espadas, tá entendendo? Organizar a munição, alinhar o entendimento, para a gente pegar e sair daqui, ir para cima, transformar. Se a igreja da década de 90 tivesse aprendido isso, tivesse ensinado, tu é agora uma nova criatura, e prego graça, mês que vem prego graça, salvação, que agora você tem que ser grato por ser salvo, e volta de novo, e salvação você já é salvo, abençoado. Faz alguma coisa com a tua salvação. No mínimo eu deveria ser grato. Se a igreja hoje tivesse essa mentalidade, a igreja de hoje, ela não tem problema de vir aqui ouvir um pastor dizendo que se tu comer uma pizza, você vai infartar. É ou não é, pastor? As pessoas têm que chegar, não, que você é lindo de Jesus, Ele vai mudar a sua vida, eu vou orar que nunca mais a sua vida será a mesma, e tal. Você tem que prometer o que Jesus não prometeu, e a pessoa ainda fica assim, será que é isso mesmo? Irmãos, aceitou Jesus, decidiu viver piedosamente, vai sofrer perseguições. É ou não é? Ei, nesse mundo tereis o quê? Mas tem de o quê? Então pronto, ele prometeu, é uma promessa, ela se cumpre toda semana, é uma aflição. Quem diga, Gabriel, acordei com os caras na porta de casa arrombando. Misericórdia, mano. Vai dar trabalho para outro menino. A igreja tem que entender, irmão, tem guerra, mas nós estamos preparados. Tem problema, mas maior é o Deus que me chamou, eu vou para cima. Se as pessoas viessem para a igreja para ser confrontado, para alinhar, para melhorar, sabe, para sair daqui determinado, mudar as circunstâncias. Tem gente que olha para a família, 1 ano, 2 anos, já começa a pensar, não tem mais jeito. Não tem, não tem mais jeito, pessoal, ó. Pessoal, ó, tem uma língua. Irmãos, eu fui isolado da minha família 10 anos. Só porque eu aceitei Jesus. Um dia eu falei, eu quero Jesus. Aí minha família, nessa família não entra crente. Me isolaram. Meu vozinho e minha vozinha me chamaram. Filho, você mudou de igreja? Eu falei, mudei, vô. Lá onde você vai lá, fala o quê? Fala da Bíblia, o tempo todo é Bíblia. Aquele pastor lá só fala Bíblia. O que vocês cantam? Canta para Jesus, para Deus. Música, tem música lá que fala de Jesus. Filho, amém. Minha casa sempre vai estar aberta para você. Pode vir na minha casa. Foi a família da minha família toda, foi o único casal, meus avós, que não fecharam a porta para mim. 10 anos isolados, faziam festinha de aniversário, dia dos pais, dia da mãe, dia de Páscoa, Natal, Ano Novo, mas a maioria não podia frequentar. Meu tio era meu patrão, me mandou embora. Teve um descontamento lá, se eu não me engano, com meu pai, descontou em mim. Mas a desculpa era meu pai, mas na verdade a maioria agora era crente. E inflamou a família inteira para ninguém me dar ouvido. Meus primos viraram tudo as costas para mim. Tia, tio, tudo. A igreja de Jesus me agarrou. Eu andava na rua igual um louco. Tá vendo? Agora eu tô com você aí, o tio lá não quer nem olhar na minha cara, o que eu faço com ele? Eu mato ele? As pessoas ficavam olhando para mim, acho que era muita droga ainda, estava desintoxicando, né, das drogas. E orar para Deus, né? Depois você aprende, Senhor, nosso Deus. No começo assim, e aí cara, bom dia, como é que é? Qual vai ser o rolê hoje? Estava no ponto de ônibus cheio de gente, o povo tudo esperando o ônibus com aquela cara de manhã, 5 horas da manhã. Como é que é a cara do povo 5 horas da manhã? Né? Eu assim, não, mas ontem foi da hora. Você pegou aquele cara lá, derrubou ele no chão, que é o nome daquele negócio lá que você faz? Os caras olharam para mim assim, lá vem um rapazinho que fala sozinho. Rapaz, mal sabe eles que desde o começo eu enxergo anjo. Onde eu ia, daquele jeito maluco meu, eu vi um monte de anjo me guardando. Antes eu via vulto, via demônio.
Depois eu comecei a ver anjo. Tem gente que sai de longe para consultar os caras que vê demônio. Eu vejo um anjo, mano. Quando eu vejo demônio, eu expulso. Nós precisamos ensinar. Esse é um processo a médio e longo prazo. Vocês estão entendendo? Mudar uma mentalidade. Irmão, você já é salvo. Não vou ficar pregando salvação para você. Você já sabe, você vai para o céu. Seu passaporte está carimbado, você vai. Tá bom? Mas agora faz alguma coisa com a tua salvação. Você não precisa fazer mais nada para ser salvo. Deus não vai te amar mais ou menos se você fizer certo ou errado. O amor de Deus é incondicional. Ele não vai te amar mais ou menos, porque não está baseado nas suas ações. Ele te ama porque Ele é amor. Deus é amor, Jane. É uma pessoa. O amor é uma pessoa. Ah, eu fiz tudo certinho, então hoje Deus está me amando mais. Não, Ele me ama com amor eterno. Sempre. Até quando eu erro. Mas a questão de fazer é querer corresponder. E se a igreja hoje buscasse corresponder, andando sobre as obras que Ele de antemão preparou. Irmão, sabe o que é isso? Ei, pastor, a gente gosta de ter ideia. Fala a verdade, André. A gente é cheio de ideia. Eu acho que é assim melhor. Eu penso que daquele jeito é bom. A Bíblia diz que Ele de antemão preparou para que andássemos nela. Você não tem que inventar nada. Você só tem que entender o que Ele preparou e andar sobre a palavra, sobre a obra que Ele já preparou para você. E tem um porém. Quando eu estou desenvolvendo a obra que eu quero fazer, eu estou por minha conta. Eu estou por minha conta e risco. Mas quando eu ando sobre a obra que Deus preparou, eu tenho todos os favores, os dons, os talentos, os recursos do céu ao meu favor. Porque eu estou fazendo a obra que Ele preparou para mim fazer. Deus não ia te dar uma obra e não te preparar tudo que você precisa para desenvolver, meu irmão. Por isso que eu falei aqui no começo que eu não fico correndo atrás de nada. Eu procuro corresponder a minha parte, a minha porção, o resto Deus envia. Nós não tínhamos a menor condição de ter uma casa aqui, menor condição. Nós pegamos a casinha que a gente morava lá, deixamos lá no sul, que não pagávamos aluguel, mas não era nossa, mas não pagávamos aluguel, era do meu sogro. E viemos embora, pagar aluguel. Eu falei, Senhor, o Senhor quer que eu fique nessa terra? Não sei quanto tempo, mas enfim, se for para ficar aqui o resto da vida, eu queria ter uma casa aqui, porque eu já mudei mais de 50 vezes. Eu chegava numa casa, às vezes ficava 2 meses, 3 meses, mudava. Eu ia na padaria, olhava o dono da padaria como um campo missionário. Vou pregar para ele, vou ganhar ele para Jesus. Daqui a pouco Deus me manda para outro canto. Eu não queria saber o nome dele, eu queria ganhar ele para Jesus. E mudava, e mudava, e mudava. Aqui nós mudamos 4 vezes em 3 anos, né? Mas agora mudamos uma casa. Era a casa do Tarzan. Era só mato. Não tinha fogo, não tinha nada. Nós encaramos a briga. Você vai lá, você vai ver, tem fogo. Você hoje agora acende a luz assim, ó. Não precisa mais ficar enroscando fio. Tem lâmpada, tem água, tem até vaso sanitário. Irmão, quem sabe aqui que é uma patente? Levanta a mão. Pois é, você sabe o barulho que faz, né? Pronto. É ou não é? Coisa boa é você ter aquele botãozinho, Gabriel. No final faz. O irmão veio aqui e testemunhou da casa nova, da viagem. Irmão, eu tenho que ser grato por tudo. A gente pensa que testemunha só quando alguém comprou um carro novo, uma casa nova. Você levantar de manhã, ter um café da manhã na mesa, comer, é Deus. Você tem um arroz com feijão, é Deus. Você tem um açaizinho com peixe, é Deus. Tudo não é? Você tem que ser grato por tudo. Aí só sabe que testemunho é quando é coisa assim, ó, uau, viagem, isso aqui. Não, tudo é testemunho, tem que ter o coração grato por tudo.
Para me encerrar, e de fato eu quero encerrar, porque se eu fosse pregar tudo que eu já escrevi sobre isso, é muita coisa. Isso vai se tornar uma escola. A igreja bíblica é essa. Desde o começo, Deus revestiu Adão do poder. Do evangelho de Deus foi liberado ali. Quando ele perde a autoridade, aqui na frente vem Jesus. Entenda isso. Resgate, justificação. O que ele veio fazer? Restaurar o que se havia perdido. O que foi perdido, pastora? A autoridade daqui. A intimidade daqui. Não precisa mais de um véu, o véu se rasga, porque aqui o homem via Deus face a face. A autoridade daqui foi restabelecida. Você quer ver outra coisa que foi restabelecida? A unidade no casamento da família foi restaurada em Cristo. Ele passou a ser o nosso modelo de casamento, o noivo e a noiva. Então ele restaura todas as coisas. Então aqui é resgate, é justificação. Deu para entender? Mas para quê? Para mim vir aqui e exercer autoridade em favor de pessoas. Então o que ele fez? O que é o evangelho da graça? É Deus enviando o seu Filho para resgatar o que se havia perdido. Veio trazer-nos de volta ao lugar de autoridade, de filiação, de filhos de Deus. Você está entendendo? Está desconstruindo uns castelinhos aí? É isso. Mas a gente fica aqui pregando a vida toda. Resgate, salvação, justificação. Meu Deus. Até quando? Ensinou isso. Por isso que Hebreus vai falar, se der, a gente volta nesses ensinos aí. Mas vamos avançar, por favor. Vamos ensinar o povo a exercer a autoridade, a impor a mão sobre os enfermos, a expulsar demônio. Vamos trabalhar para que eles entendam, sair desse lugar de pedinte, da fila da pedição. Para que eu vou ficar, vem irmão, tantos dias, que aí Deus vai te abençoar? Deus já te abençoou nas regiões celestiais, com todas as bênçãos que você possa imaginar em Cristo Jesus. Para que eu preciso ficar 10 dias, 15, 21 dias para receber o que já é meu? Eu sou filho. Gálatas 4:1, que o herdeiro nada difere do escravo, enquanto ele for menino. O que a gente precisa fazer? Pegar esse povo que aceitou Jesus aqui e ajudar, olha lá de novo, hein? Até que cheguem à estatura de varão. Pegou? Colossenses. Qual que é a expectativa do céu? Qual foi o mistério que foi guardado para essa geração? Cristo em vós, a esperança da glória. Pegou? Então eu pego esse novo aqui, endemoniadinho que se converteu, e ajuda ele a chegar aqui cheio do Espírito, na estatura de varão perfeito, exercendo autoridade em favor de pessoas, causando transformação, pisando na cabeça do inferno. Deu para entender? Então pode fazer campanha. Só se Deus mandar. Se Deus mandar, Deus mandou, tem que fazer essa aí. Eu também faço, Deus mandou, eu vou fazer. Mas não faz por modismo. Ensine a igreja a crescer, maturidade. Saber chegar diante de um demônio. Tem crente que tem medo de demônio, gente. Eu fui morar numa casa lá em Coraci. Os irmãos da igreja falavam assim: você vai morar naquela casa? Olha, tem um japonês que morreu lá. E ele já apareceu para o tal fulano, irmão de oração, o irmão que saiu correndo da casa. Eu falei, hã? Sério? Não, vou morar lá. Eu gostei da casa, vou morar lá. Rapaz, o japonês nunca veio trocar uma ideia. Aí você vai morar no outeiro? É a Ilha da Macumba. Aí eu credo. Coisa feia. Coisa feia. Não, irmão.
Deus tem uma obra ali. É a ilha do Espírito Santo. Deus vai aplanar os outeiros. Esses macumbeiros não tem chão ali não, irmão. Eu cheguei, eles estavam lá na beira da ponte fazendo um monte de coisa arada. Eu parei meu carro. Em nome de Jesus, Senhor, já declarei que tu é o Senhor aqui. Ninguém vai consagrar esse solo aqui a outro Deus. Não, é só o Senhor. O Senhor é Deus aqui, em nome de Jesus. Fecha o céu aqui, não desce um capeta ali naquele negócio ali mais. Vão ficar batendo, chamando, eles não vão vir não. Os cachorros hoje estão tudo presos. E fiquei orando. Aí eu sei que ninguém endoidou, ninguém fez nada, não deu certo. Entraram na Kombi, nos carros e caparam o gato. Eu falei, o piolento não vai ter vez aqui não. Os crentes têm que ser ousados. Não, pastor, porque isso, porque aquilo. Irmão, você está revestido? Tem que ensinar isso. Você está coberto pelo sangue do Cordeiro? Você foi lavado e remido desse sangue? Você está cheio de autoridade? Sua vida está alinhada? Está com medo do quê, infeliz? É ou não é? Mas sabe por que as pessoas têm medo? Nós temos culpa, pastor. Olha só, irmãos, vai vir um pregador aqui, está vindo da África. Lá é que faz a verdadeira feitiçaria de alto nível. Nessas coisinhas não. Aí o cara vem pregar na igreja, irmão. Lá o pastor chega lá, o cara do demônio faz assim, ó. A pessoa levita. O macumbeiro faz assim, a pessoa põe um câncer pela boca. Daqui a pouco o cara tá querendo largar até de ser crente para ser macumbeiro, tá dando mais certo, né, meu? O pastor veio te falar de Jesus, tá falando da macumba? Igreja é lugar de enaltecer Jesus, igreja é lugar de falar que Ele é poder, que maior é aquele que habita em nós do que aquele que está nesse mundo. Eu vou perder meu tempo, viajar para falar do que o diabo faz em tal lugar. Eu quero edificar a fé dos santos falando de Jesus. A gente tem que ajudar a igreja, e foi para isso que nós fomos chamados. Fomos chamados para capacitar os santos e levar eles ao lugar de maturidade. Há uma igreja madura, que ora, que clama, pais de verdade, maridos de verdade, bíblicos, esposas de verdade, filhos de verdade, patrões de verdade. Gente, eu pregava aqui há uns meses atrás, eu falava, cara, eu quero tanto santificar a casa, minha casa, eu quero tanto santificar minha casa, eu estou lutando para isso, que para falar mal de mim vão ter que mentir. Eu não sabia que eu estava profetizando, cara. Mas falaram mal. Mas graças a Deus, irmão, não tiver que falar, tiver que mentir. Tiver que mentir. Inventar. Mas essa tem que ser, nós temos que colocar isso na cabeça de cada cristão. Santifique a sua casa. Seja o sacerdote na sua casa, marido. Coisa bonita, fala a verdade, pastor, pastora, é quando uma irmã vai falar algo, nossa, meu marido estava falando, Deus falou com ele. Não é gostoso quando a esposa faz menção do marido? Não é gostoso, pastora? Você fala, uau, esse homem está chegando no coração da família, a família está tendo ele como referência, como alguém que fala do Senhor com autoridade, com intrepidez. Quão bom é isso? Vamos trabalhar. Vamos ajudar essa igreja a amadurecer. Isso não é obra de um homem só. Vamos se ajudar com isso. Aprofundar a igreja, lugares profundos de conhecimento, de confronto. Está falhando aqui, tá? Você pode ficar em pé? Assim a gente parece que está acabando, né? Pastores, tem dias de conferência ou de mesa que a gente não acaba, não consegue acabar. Teve mesas aqui que a gente encerrou a palavra, mas a gente ficou ainda aqui no rio de Deus maravilhoso. Só que hoje a gente está retomando a mesa. E Deus em casa, orando, Deus falou, Mauri, estabelece os fundamentos. Eu estou falando de fundamentos eternos aqui, amém? Não dispersa não, em nome de Jesus.
Eu estou falando de fundamentos eternos, de um projeto eterno de Deus. Eu não estou falando de um modelo da igreja Basileia, da igreja qual for aqui, da Antioquia. Não estou falando de um modelo de igreja. Eu estou falando de um projeto de Deus. Eu não estou falando assim, esse é o modelo dessa igreja. Irmãos, nós estamos trabalhando, tá? Para isso. Não sou hipócrita. Se nós investíssemos tudo que a gente investe aqui, nós não estaríamos nem mais aqui. Mas a gente de fato olha para a cidade, tá? E está implantando base, projetos, está trabalhando no evangelismo, estão pensando, as irmãs investindo, costurando, fazendo roupa, é muita coisa pensando na cidade, pensando na transformação das pessoas. Se fosse reverter todo esse recurso, nós estaríamos em outro lugar, talvez próprio. Vai chegar o dia. Mas nós temos pensado que Deus deu uma palavra. E quando Deus te dá uma palavra, você tem que ter duas atitudes. Primeiro, aprenda isso. Quando Deus te der uma palavra, ore por essa palavra e invista nessa palavra. Deus te deu uma palavra, ore e invista. Sua oração tem que chegar na frente, o teu recurso tem que chegar na frente. Deu para entender? Se Deus te falou sobre uma cidade, se Deus te falou sobre uma ilha, se Deus te falou sobre um bairro, ore por esse bairro e invista nesse bairro, para que você tenha legalidade. Eu comecei a vir ao norte, os primeiros 2 anos o Senhor falou assim, você não fique com nenhuma oferta, reverte todas as ofertas para cá, para as coisas que vão acontecendo aqui. 2 anos eu vim aqui com o meu recurso, passagens aéreas, tem mês que é R$5.000 investido em passagem. Março desse ano foi mais de R$12.000 em passagem, viajando, pregando, ajudando os outros. Pastor, mas você ganhou 20 mil de oferta, cobriu? Não, eu não cobri nem 1/4 do valor investido. Eu não saio de casa por causa do dinheiro, eu saio de casa por causa do propósito. Quem sabe um dia isso aconteça, amém? Mas não é isso que me motiva, não é isso que vai me parar. Nós acreditamos no que Deus tem para fazer no norte do Brasil e a partir do norte do Brasil. Nós acreditamos que Deus está transformando o coração de pastores. E quando Deus transforma o coração de um casal pastoral, de um pastor, de uma pastora, irmãos, Ele transforma uma congregação. E uma congregação transforma uma cidade. Um casal pastoral avivado, alinhado com o céu, ele é semente de avivamento numa cidade. Então, se o André e a Leni sair daqui para Moju, para aquela região, com o coração alinhado, eles são semente de avivamento lá. A semente não faz esforço para dar fruto, ela só se joga na terra. Para dar fruto tem que morrer, tem que ser lançado na terra, morrer. E se morrer, dá fruto. Processo de mortificação, Leni, é complicado, minha filha. Mas se não morrer, fica sozinho. Mas se morrer, dá muito fruto. Tem gente que fala assim, eu me sinto tão sozinho. É que você está muito vivo, você precisa morrer mais. Eu acredito, se os pastores baixar a guarda, se relacionar, orar pela cidade, desenvolver projetos junto, ouvir no coração de Deus, porque não é a gente estrategiar alguma coisa aqui, é aqui na terra como é no céu. Nós buscamos o coração de Deus junto, saber o que Deus está fazendo agora e o que Ele quer que a gente faça agora. Não é o que um quer, o outro quer, é o que Deus quer. E se a gente se esforçar, a igreja do Brasil vai ver uma igreja avivada. Vai ver uma igreja em unidade, em comunhão. Vai ver de fato uma igreja que cuida das pessoas, que ajuda as pessoas a crescer, a amadurecer. O meu sonho é um monte de crente bereano, aqueles crentes. Como é que é? Não, mas por quê? Vamos estudar, vamos saber. Crente tem que ser assim, é assuntos eternos. Você
está preocupado com assuntos eternos. Não seja superficial, estude. Meu sonho é esse. E olha, eu quero encerrar com o seguinte texto. Eu não costumo ficar citando Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, eu estou falando com pastores. O Senhor diz que o nosso trabalho vai continuar até que todos cheguem à estatura de varão. Pastor Arruda, não adianta só chegar primeiro, só vai ter que esperar ele. Eu fico feliz pelo teu avanço, William, mas a coisa só está completa quando todo mundo chegar. Então vamos trabalhar para que todo mundo chegue. Não adianta, irmão, a tua vitória é a minha, mas a minha tem que ser a sua também. Se somos um corpo, teu avanço é o meu avanço. Nós temos que trabalhar para que toda a igreja do Cordeiro cresça, amadureça, se desenvolva. Esse é o objetivo dos pastores. Nós vamos chegar um dia diante de Deus. Ele não quer saber o quanto você profetizou, quanto você curou, quanto você libertou. O que você fez com os talentos que eu te dei? Não é isso? Eu te dei talento, pastor, para cuidar de vidas. Evangelista, eu te dei talento para ganhar vidas. Mestre, eu te dei talento para ser minucioso, para ensinar com profundidade os mistérios de Deus. Profeta, eu te coloquei em lugares altos para ter visões. Vocês são os atalaias da igreja, vocês têm que sinalizar, tocar a trombeta. Apóstolos, abre a frente para a igreja avançar. Eu não vou ser cobrado por aquilo que eu não fui chamado para fazer. Foque no teu chamado. Seja feliz na tua porção. Seja feliz no teu encargo. Seja feliz com o ministério que Deus te deu. Se a sua porção é meia dúzia, cuide bem dessa meia dúzia. Eu não tenho sonho de ser uma grande congregação aqui em Belém. Eu não tenho, irmãos. Se isso acontecer, é uma graça que Deus deu. Eu trabalho para uma congregação saudável. Eu não trabalho para uma congregação grande. Se qualidade gerar quantidade, vai ter quantidade. Mas eu trabalho para qualidade. Eu trabalho para que os cristãos tenham profundidade. Para que os cristãos amem Jesus. Para que eles não sejam levados por qualquer vento de doutrina. Eu trabalho para que eles orem pelos enfermos. Eu trabalho para que eles manifestem o reino de Deus. Eu trabalho para que eles profetizem, para que eles tenham sonhos, visões, revelações. Eu trabalho para que Jesus seja visto no rosto de cada crente. Eu trabalho para que eles sejam cheios do Espírito. Eu trabalho para que eles amem jejum e oração. Vejo os céus abertos, vejo o Filho do Homem de pé, na direita de Deus Pai. Vejo os céus abertos, vejo o Filho do Homem de pé, à direita de Deus Pai. Vejo o céu
cheia, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, 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 e toda a terra está cheia, e toda a terra está cheia da sua glória. Pastor Bruno veio falar aqui no meu ouvido. Muitas vezes os pastores estão olhando as pedras no chão, estão reclamando da injustiça que estão sofrendo. Vocês teriam que fazer como Estevão, olhar para o céu, porque o céu se abre e vocês vão ver a resposta do Senhor. Tire os olhos das pedras, olhe para o céu. Momentos proféticos, os momentos proféticos nascem após.
sobre a Maitupira, sobre o Moju, sobre Castanhal, sobre o norte do Brasil, sobre a nossa nação. Céus abertos, céus abertos. Os anjos do Senhor subindo e descendo e ministrando aqueles que têm de herdar a salvação. Céus abertos para o Senhor, para a sua igreja. Portais de glória, portais de unção, momentos proféticos, onde um homem é apedrejado se torna um mártir, mas a sua capa é lançada aos pés de um jovem chamado Saulo, que logo depois é separado por Cristo para ser um apóstolo. Momentos proféticos podem ser dramáticos, mas são momentos cruciais para a igreja do Cordeiro. Essa canção Deus colocou no coração do pastor Joel. O pastor Joel faz parte do presbitério de Manaus. É um pastor querido, é um amigo, é um companheiro de jugo. Ele me ligou um dia, pastor, Deus me deu essa canção. Eu ouvi a canção e começava a chorar. Eu falei, Joel, posso dar um palpite? Só coloca isso nessa canção. Porque nesse momento dos céus abertos, ele se levantou e ficou ao lado de Deus. E quando o Senhor se levanta ao lado de Deus, significa juízo. Mas não foi juízo para Estevão. Estevão se torna o primeiro mártir na igreja. Mas ele fez justiça sim. E quando ele chama Saulo para ser Paulo, ser o apóstolo dele, ele fala, anuncia esse Paulo quanto ele há de sofrer por amor ao Evangelho. Que o sofrimento que ele proporcionou, que ele viu com os próprios olhos, ele vai passar também, mas agora é para levar o Evangelho a qual ele perseguiu. E quando Paulo abre a boca e fala assim, olha, muitos só dizem o seguinte, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Volta o texto um pouquinho. Passei no texto, fome. Fui chicoteado. Depois ele fala de todo o próprio que ele viveu, ele falou assim, ó, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Pastores, eu acredito numa igreja com menos mimimi e mais evangelho. Uma igreja com mais poder, com gente que jejua, que ora, com crentes convictos, com gente que não se vende, que não adora Mamon, que não cede a Jezabel e nem a Moloque, nem muito menos a Leviatã, que não se senta e não se joga debaixo da mesa de Adoni-Bezeque. Eu acredito numa igreja de filhos à mesa, onde Jesus disse que ele ia sentar a ponta da mesa e de novo ia servir a ceia conosco, e de novo nós iríamos comer do pão, e de novo o pão estaria na mesa, o vinho estaria na mesa, mas agora na glória. Eu peço a vocês, intercedam por nós. É desafiador, mas nós não estamos a fim de desistir. Deus mandou uns amigos aí, ó, uns irmãos, umas irmãs muito doidos, que acreditam igual a gente, que não desiste. Amém? Ore por nós. A palavra de hoje foi para alinhar o entendimento, não foi para emocionar ninguém. Na verdade nunca é. Foi para alinhar. Ganhe, mas capacite. Ganhe, mas vai lá e seja o provedor de conhecimento, de profundidade. Ganhe, mas ajude as pessoas a amadurecer, a ir mais longe do que você foi. Amém? Pastores, eu estou encerrando por aqui. Se você puder,
Libere os jovens para estar conosco. Vá também, se puder, lá em Castanhal, nos dias 24 a 27 de setembro. Igreja Amor e Vida, lá com o pastor Marcos, nós vamos desenvolver a conferência incensário. Vocês veem uma coisa? Poderia fazer aqui, ó. Amém? Espalha tudo aí. Deus falou, não, faz lá em Castanhal. Amém? Vamos lá para Castanhal. Vamos lá com o pastor Marcos lá. Lá no Jaderlândia, na terra do pastor Alain. Depois, final de ano, dezembro, separe essa data, primeira semana de dezembro, nós vamos ter uma conferência para pastores e líderes. Todo ano a gente faz o nosso retiro. Esse ano nós temos tido uma direção de não desenvolver o retiro, de fazer no formato conferência. Amém? Está tudo pronto, gente. Já tem gente com passagem comprada, tem gente que já pagou o retiro. Nós vamos devolver o dinheiro, eles vão vir para a conferência. Nós obedecemos a Deus. Não tem problema nenhum com isso. Reserve a primeira semana. Vem pastor de um monte de lugar do norte do Brasil. Manaus já tem quase 20 pessoas. Tudo passagem comprada para cá. Rondônia e tal, e assim vai. Reserve essa data, primeira semana de dezembro, para a gente estar junto. Desculpa o termo, dando aquela embriagada no espírito, ouvindo a Deus, diretivas de Deus, amém? Em nome de Jesus, com toda humildade eu peço, reserve essa data para a gente estar junto, amém? E que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti, e que Ele te dê a paz que excede todo entendimento, e que a tua vida seja cheia do amor que encobre a multidão de pecados. Suas palavras sejam doces, mas confrontem como uma espada. Que o teu coração seja alinhado com o propósito de Deus para a tua vida. E que a tua fé seja inabalável. Que o Senhor te abençoe. Do alto da tua cabeça, as plantas dos teus pés, com saúde física e espiritual. No nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus, no nome de Jesus. Pode dizer amém? Pode aplaudir, Senhor. Toda a honra, toda a glória, toda a majestade, todo o louvor, todo o domínio é de Jesus. Deus abençoe. Volta pra ti, nada vai roubar.